Na medicina veterinária, existem muitos profissionais que seguem um caminho, mas existem outros que vivenciam e conseguem exercer vários papéis, como na área de clinicar, de lecionar, de pesquisa, de palestrante e ainda de tudo responsável de um curso de aprimoramento para especialidades. Aqui citando a dermatologia, o Alergovet. Hoje no canal Pet Vet Play é o que vamos conversar, quem vivencia isso na realidade. Vamos conversar da história, vamos falar da experiência, de dicas para acadêmicos, para recém-formados, para quem quer exercer a especialidade de dermatologia, além de curiosidades e dicas para pais de pets. Hoje estamos aqui com o meu amigo, Dr. Marconi Farias, vindo diretamente de Curitiba. Professor, meu amigo, seja muito bem-vindo. Estou muito grato e é uma honra, tá? Aqui você no nosso canal Pet Vet Play Podcast. Um abraço aqui. Então, Daniel, prazer todo meu. É um grande prazer estar aqui com você, né? Poder Obrigado. Compartilhar esse momento com você, com todo o seu público. É uma alegria poder estar aqui em João Pessoa e poder revê-lo. Obrigado, doutor. Doutor, a sua hora de, poxa, pega no aeroporto e vem aqui, e sempre essa correria. E aqui eu queria saber, nós queremos saber um pouquinho da sua história, sabe? De quando você entrou na medicina, por que você veio fazer medicina, o caminho desse trajeto até onde estamos aqui hoje, de uma forma bem breve aí, de 3 minutos a 4 minutos aí no máximo. Não, sim, vou contar a minha história bem breve. Eu formei em veterinária na Universidade Federal de Uberlândia, né, no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Depois eu passei por uma fase ainda de estágio formacional com a professora Sheila Torres, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde realmente comecei a gostar de dermatologia. A professora Sheila é uma referência para a gente de dermatologia. Eu fui residente em clínica de pequenos animais na Universidade Estadual Paulista de Botucatu, na Unesp de Botucatu. E ali realmente eu me vocacionei, né? Que ali eu comecei a ter contato com o professor Cid Figueiredo, com a professora Sona Regina da Silva Franco, com o professor Lissandro Gonçalves, da Universidade Federal de Viçosa. Então, o serviço de dermatologia e alergologia da Unesp era um serviço de referência nacional, até hoje é. Né? E foi um momento que realmente eu me encontrei como dermatologista. Fiz estágio com o professor Larson na USP. Aí o professor Larson foi realmente também Em que ano foi mais ou menos essa década aí de tudo? Isso faz bastante tempo. Foi, isso, né, foi 94, 95, 96. É a fase inicial da minha formação. O professor Larson professor Larson, ele influenciou toda a geração de dermatologistas. Né? Acho que tem toda a minha geração, antes da minha geração e depois da minha, tem muita gente que realmente tem o Larson como referência principal, né, e como referência não só como dermatologista, mas como pessoa. E depois eu fiz mestrado também na Unesp de Botucatu. Depois eu fiz doutorado na faculdade de medicina. O meu doutorado foi com alergologia, mas foi com dermatopediatria e com alergologia, junto com o serviço de departamento de pediatria da Faculdade de Medicina da UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Foi quando eu realmente, além de dermatologia, eu comecei a trabalhar com alergologia. Né? Nossa! Aí eu fui concursado na PUC, né? Hoje eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná de Curitiba, sou professor permanente da pós-graduação, né? Da pós-graduação em ciência animal da universidade, e ali realmente é onde eu me encontro, né? Onde eu passo meu dia a dia dentro da universidade. Logicamente eu também milito na prática clínica, né? E, como você falou, eu também ministro cursos e palestras pelo Brasil. Né? Eu gosto muito realmente de formar recursos humanos. Nossa Senhora. Então você me respondeu que eu já ia te perguntar como é que foi se foi amor à primeira vista, a área da dermatologia, da pele, se naquela época já tinha especialidades, ou como é que era a veterinária ali de especialidades, se era o clínico pegava tudo e focava. A minha formação inicial, acho que é de todo mundo, né, é na clínica geral. Eu, como fui residente em clínica médica de pequenos animais.
E ali você tem contato realmente com a dermatologia, com a cardiologia, com a nefrologia, com a gastroenterologia. Mas depois eu fui realmente gostando, me dedicando mais realmente à medicina externa, à dermatologia, a ortopatias e à alergologia. Realmente foi onde eu mais me encontrei, né? Logicamente a gente tem bastante... quando a gente começou, a dermatologia sempre foi uma das especialidades principais aqui no Brasil, onde uma das que mais se desenvolveram, mais rapidamente se desenvolveram. Mas antigamente a gente não tinha muita opção. Quando a gente queria se especializar, a gente acabava tendo que fazer realmente, ia para residência, mas assim, depois ia ter que fazer mestrado, doutorado na área para realmente poder se especializar, né? Hoje não, hoje tem mais facilidades para os jovens, porque hoje você já tem a residência já em área, você já consegue fazer residência em clínica geral e depois direcionar para uma residência já em dermatologia. Existem vários cursos de especialização em dermatologia que são muito bons, né, que garantem uma formação lato sensu para o aluno, para que ele possa realmente aprender dermatologia e cair no mercado de trabalho e trabalhar com bastante qualidade. E, assim, ainda logicamente aquelas pessoas que, além de fazer a especialização e ir para o mercado de trabalho, aquelas que quiserem realmente desenvolver, que têm aptidão acadêmica, que querem trabalhar realmente na universidade, aí realmente partir para o mestrado, doutorado, para estudos avançados ou estricto sensu na área. Tá vindo aqui na minha cabeça, assim, hoje você se vê mais como professor, pesquisador, palestrante, um empreendedor na área de cursos ou como clínico? O que você se identifica em tudo isso aí? Minha formação é médica veterinária e eu sou clínico, né? Eu exerço a dermatologia na minha atividade clínica diária. Então, sou um dermatólogo, né? Logicamente, assim, além de exercer a dermatologia, de trabalhar atendendo pacientes e responsáveis, né? Eu também, logicamente, eu dentro da academia, né, eu participo da formação de recursos humanos. Eu procuro motivar alunos de graduação a exercerem aí a prática médica de animais de companhia e mais focalmente na dermatologia. Participo na formação de recursos humanos avançada, no estricto sensu, mestrado, doutorado. Me identifico muito com a atividade estrutural, formacional, né, das gerações, né? A gente tem um papel importante nisso, na formação de qualidade das gerações. E me identifico também com a formação, com a geração de conhecimento, né? Então, aí realmente está no ambiente da pesquisa. É na pesquisa que você discute aquilo que é literal, que você trabalha, assim, você trabalha com a geração de conhecimentos de qualidade, com a publicação de impacto, né, com a geração de conhecimento nacional da América Latina, impactando na formação da literatura mundial. Então, assim, isso é um papel também nosso, né, de formar gerações, gerar conhecimentos e impactar com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente produz, impactar na literatura corrente da medicina veterinária. Você está falando isso aí, tudo que você fala, você transparece essa verdade, você consegue expor essa clareza e o quanto você gosta disso. E eu acredito que quem faz o que ama de verdade, que faz por propósito, você faz por propósito. Quando você falou aí, eu me identifico na formação de novos profissionais, de ajudar no conhecimento, de ajudar na pesquisa, eu estou ajudando na profissão, eu estou ajudando colegas, eu estou ajudando pessoas e com tudo isso aí está ajudando o quê? Aos animais. Eu falo aos animais porque são os pets pequenos, os silvestres, os grandes, né? E desenvolvendo a ciência de novas sementes, né? De talentos para que isso possa prosperar. Você falando aí do saudoso Larson, que vem na minha cabeça muito ao meu negócio hoje, que dá resultado, que vem muito pela sua origem dele, da manipulação das associações dos ativos, enfim. E tudo que vem, que você faz por propósitos e por ajudar, e quando você transmite conhecimento, você está recebendo em dobro. Exatamente, você está recebendo em dobro isso daí. E aí vem clínico, vem gestão,
vem outras oportunidades, porque vira uma cadeia. Quem faz as coisas só por dinheiro ou por ter só querer vantagem, não vai para frente. Eu estou falando aqui na câmera, eu não sou o dono da verdade, mas quem fala isso são os renomados. Eu escuto isso, eu vejo nos livros que eu leio, nas séries que eu acompanho, nos cursos. A vida ensina a humildade, e não tem uma humildade maior do que quem foi? Jesus, sabe? Então a humildade de você querer ajudar, as coisas proliferam, né, professor? Sim, isso mesmo. Acho que isso é uma coisa que eu ensino muito para meus alunos, né? Então, a gente tem que procurar realmente aprender, se aperfeiçoar, e o objetivo disso tudo é servir melhor quem te cerca, né? Então, você está inserido na comunidade, né? E dentro da comunidade que está inserido, você vai o quê? Você vai exercer a sua profissão com bastante dignidade, sempre procurando ajudar e orientar aqueles que te procuram, né? Então, esse é o papel principal. Né, você ter essa capacidade de quê? Capacidade de servir bem a quem precisa, né? E empatia, né? Acho que a empatia, ela, assim, é a palavra do momento, né? Porque, a gente vai falar aqui. Acho que é importante as pessoas, os profissionais, desenvolverem a capacidade, né, de entender o que a pessoa que te procura está precisando. Né? Então, eu vou engatar numa pergunta aqui sobre essa empatia. Uhum. Fazendo uma analogia aqui de pele, sabe? Dermatologista humano, dermatologista veterinário, trata de pele, de sensibilidade. E para que possamos, aí, vamos falar de pet, para que possa estar tratando pele, né? A gente precisa saber entender disso daí que você está falando, da percepção, de entender da pele das pessoas, que eu digo a pele é a sensibilidade, de saber conversar, de saber se comportar, porque o pet, ele não fala, então a gente precisa fazer com que a percepção não inflame, e às vezes não é inflamar a pele, mas é inflamar às vezes numa comunicação que às vezes não fica tão clara e tão sutil, tão amena, de uma forma que é para hidratar a pele, mas você tem também o quê? Endossar a sua conduta. A pele, eu gosto muito de dermatologia porque a pele é um reflexo do corpo, né? Então lógico, existem condições que são primárias, são condições primárias da pele, mas às vezes a pele é um espelho, né? A pele, ela reflete aquilo que está acontecendo com o seu corpo, né? Reflete um estado de nutrição deficiente, uma irrigação deficiente, né? Às vezes a pele pode refletir distúrbios comportamentais, né? Então ela pode virar um alvo de comportamentos compulsivos, né? Então a pele, assim, uma vez eu ouvi uma palestra de uma colega muito querida que chama a professora Flávia Clare, lá do Rio. Sim. E ela sempre fala assim, na palestra dela ela falou assim: isso aqui é uma doença esse animal está com uma doença de pele ou na pele, né? Nossa, a doença é da pele ou é de pele ou é na pele? Quando é na pele, é que tem a pele está servindo como um reflexo de alguma doença interna, né? Então, assim, esse a gente leva isso aí. E a pele, as doenças que estão na pele são visíveis. E à medida que você vê a doença, isso pode o quê? Isso pode causar, de uma certa forma, pode ser impactante para aquele responsável, né? Então, a pessoa, ela começa a ver a doença de pele e aquilo pode impactar. A pessoa fica muito sensível àquilo que ela está vendo, né? E, logicamente, a gente tem que saber olhar, interpretar, diagnosticar e tranquilizar, né? E tranquilizar porque se você trabalha com diagnóstico, você vai conseguir o quê? Vai conseguir efetuar prescrições que vai causar involução sintomatológica. Então, assim, a gente tem que... E algumas doenças, logicamente, elas não são curáveis, mas são controladas, né? Então, acho que o nosso papel também é nisso, também é saber conversar de forma ao responsável entender que você está ali para ajudar e tudo vai dar certo. Isso se você transmite com o seu olhar, transmite com a maneira que você examina, transmite com a maneira que você se comunica, com a maneira que você fala. Então, resumidamente, o que eu estou entendendo aqui
Você trata de pele, você passa conhecimento de pele. Mas o veterinário ele tem que entender também da pele, da imagem, do comportamento, das atitudes do tutor de uma forma com clareza e saber passar. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você fala pro veterinário, pro tutor, isso aqui é uma doença crônica. Você falou que é uma doença crônica. Falou a verdade, tá? Mas é uma doença crônica. Ele vai entender o quê? Então isso não tem como resolver. Agora, quando você fala assim, isso daqui nós vamos cuidar juntos e vamos tratar do melhor bem-estar possível para o seu pet. Aí o tutor já vai entender, nossa, ele sentiu esperança naquilo que ele está falando. É isso mesmo. Então isso não se aprende na faculdade, isso não se aprende em cursos técnicos, isso aí é comportamento. Eu vou até dar um exemplo assim, às vezes a vivência, né? Isso é a vivência que permite essa forma de falar da comunicação. Você pode falar uma forma e ele entender outra. Lá na empresa, quando fala assim, o cliente liga lá para a loja e fala assim, não, eu preciso com urgência, com urgência, é um shampoo para dar um banho no final de semana, na quarta-feira, que ele quer dar o banho terapêutico no sábado. Então a gente sabe que aquilo não é tão urgente assim, a gente, senhor, mas é para quando? Final de semana? Já estou com outros casos aqui, com com mais urgências. Não que o seu não seja urgente, mas são antibióticos, são coisas para dor que precisam com um pouco mais de urgência. Mas vamos fazer assim, aí tem outra coisa. O atendente lá da loja fala assim, não, eu não vou, para hoje não tenho condição, mas e só vai amanhã. Quando fala só vai amanhã, parece que é uma eternidade. Aí às vezes você pode falar assim, eu não vou conseguir encaixar hoje, porque eu já estou com algumas outras urgências, não que o seu é mais urgente, mas já vai amanhã. Já deixou de ser. Já muda o contexto, né? Já é outro contexto. Às vezes chega lá esse medicamento aqui do SAMI ficou R$200. O cliente, se ele está do outro lado ele vai quase cair para trás. Nossa senhora, é caro, hein? Agora, quando o atendente fala, seu Gilberto, o remedinho que o doutor Marcos passou para a Luque, que é o SAMI, é um remédio que tem que conservar na portinha da geladeira, que vai numa cápsula especial, e o tratamento já são para 60 dias, vai ficar apenas R$200. Então, às vezes a forma da comunicação é suave do que você fala. Né? Então, o veterinário já falar dos benefícios, falar de todo o contexto, desenhar aquela coisinha, explicar, ter toda é importante a pessoa ter compreensão do motivo da prescrição e do benefício que ela vai trazer, né? Então, com isso, realmente, assim, o investimento fica mínimo, né? E, assim, você comentou uma coisa importante, Daniel, assim, que as doenças, assim, existem doenças que elas são identificáveis e são curáveis. Algumas condições que antes eram fatais ficaram crônicas. Então, aquilo que antes matava, agora tem controle e ficou crônico. Então, a cronicidade não quer dizer que é uma coisa ruim. A cronicidade quer dizer que hoje, com a evolução da medicina e com a evolução da medicina veterinária, nós temos hoje medicações que permitem o controle de várias doenças que antes eram fatais e, junto com esse controle, está embutida a melhora da qualidade de vida. A melhora da qualidade do animal e de quem convive, né? Então, aquilo que antes era fatal ficou crônico, hoje tem controle, né? E esse controle é associado com o quê? Com a manutenção de uma qualidade de vida, tanto do animal como do responsável. Interessante aí, a conversa tá abrangendo aqui tanto para veterinários, dermatólogos, para acadêmicos, e tem também aqui, professor, nós temos aí
uma audiência grande de pais de pets, né? Que eles querem saber o melhor, eles se interessam hoje para o ramo veterinário, também ligado a coisas aqui de liderança, de gestão, essa forma de comunicação. Isso se enquadra em qualquer profissão. Qualquer profissão tem essa sensibilidade, essa empatia. Eu queria saber aqui também um assunto, vamos falar um pouco de dicas para pais de pets. A gente está falando aqui dessa parte de dermatologia. Quais as raças mais propensas para problemas de pele? Assim, eu sei que não tem todas as raças, a parte da região, mas diga aí. A gente, na verdade, assim, animais de raças específicas, eles têm mais propensão a doenças de pele, né, em geral. A gente sabe que raças chinesas, como Lhasa Apso, Shih Tzu, Shar-Pei chinês, também os braxéfalos, como Bulldog francês, Isso. Bulldog inglês, eles são muito propensos a dermatopatias alérgicas, né? A gente sabe que alguns animais de pelo curto e pele clara, são propensos ao quê? A dermatite solar, ou dermatite actínica, né? Agressão solar na pele, né? A gente sabe que algumas raças, como os labradores, mas também os Dobermans, Cocker Spaniel, eles têm distúrbios seborreicos ou disqueratóticos de pele, né? A pele tende a descamar, eles tendem a perder muito pelo, eles tendem a produzir muita cera, né? Então você vê que, assim, em geral, as raças em geral, elas têm, assim, algumas predisposições específicas, algumas condições específicas, né? Você pega o Spitz, que é uma raça da moda, né? O Spitz, ele tem uma propensão para dormência folicular, e essa dormência folicular pode causar um quadro de alopecia, falha na pelagem. Então, alguns animais da raça Spitz vão se desenvolverem dormência folicular, vão ficar com pelo apenas na região frontal da face, nos membros. E vai perder o pelo no tronco, no flanco, na cauda, né? Isso é angustiante para alguns responsáveis, né? E para o animal também. Então, você sabe que, assim, em geral, eu acho importante, assim, o responsável, quando ele tentar, eu quero ter um animal em casa, e eu quero ter um animal que vai ficar no quintal, quero ter um animal que vai ficar dentro de casa. Então, realmente tentar estudar a raça antes, né? Realmente estudar. É isso que eu ia perguntar. Estudar a raça que vai se adequar ao seu estilo de vida, né? Também vai se adequar à sua família, né? Ao contato ou não com crianças, né? Ou com idosos, né? E, assim, e procurar realmente também conhecer quais são as doenças que aquela raça pode ter, né? E isso pode ser importante. Mas também procurar, mas não só se ligar ao contexto de doença ou de coisa, mas também, assim, o que essa raça pode trazer de benefício para o meu convívio. Não, é exato. A gente exato. Como é que aquele cão... Na balança, bate aquele muito. cão com aquela raça dentro do meio ambiente domiciliar, como é que vai agregar valores à minha família, né? Que o cão é isso, né? O animal de companhia dentro da casa, ele ameniza, né? Ele, assim, um cão ou um gato dentro do ambiente familiar, ele ameniza o seu dia a dia. Ele faz a sua vida ficar mais leve. Aquele momento de convívio é um momento de felicidade. É um momento de memórias emocionais importantes. E você vai dormir mais tranquilo. E você vai lembrar de coisas boas que você viveu com o seu cão, ou que você vive com o seu cão. E aquilo vai fazer o seu dia a dia ser mais leve, né? Que coisa bacana. É exatamente isso aí. Eu, quando fui escolher a Jade, né, a minha Golden, eu escolhi muito porque... Lógico que eu tenho uma simpatia pela raça, mas é porque quando a minha esposa estava grávida, eu vi que era um cãozinho mais cãozinho, né? Cãozão, né? Mas ele é bobão, ele é brincalhão, sabe? Que na minha cabeça vai interagir. E foi, cara, sucesso. Uma raça que, apesar de ser grande, ela é intradomiciliar. E ela fica em todos os ambientes. Ela fica na sala de estar, nos quartos, convive com adultos, convive com idosos, convive com criança, né? Interage com outros animais. É uma raça que, assim, facilmente se adequada a vários tipos de responsáveis. Doutor, você estava falando da prevenção, né? Que hoje a medicina ela vem trabalhando muito na prevenção e que a expectativa de vida ela vem crescendo. Mas eu acho que hoje é muito parte de ectoparasitas. Muitas coisas hoje já tem solução, tem vacina, tem
como posso dizer assim, já os antiparasitários, que combate. Então, você vai aumentando a expectativa de vida do pet. E fala como é que está hoje essa parte da pessoal trabalhando a prevenção do que mesmo de remediar. E eu respiro a área de vocês, eu vou a cursos, aprimoramento, não é só a área de dermatologia, de alergologia, mas outras especialidades que falam disso daí e que vem diminuindo um pouco essa parte de uso oral de antibióticos. Perfeito. A medicina veterinária preventiva evoluiu muito. Então, assim, antes, muitos animais morriam já na primeira infância por causa de doenças infecciosas. Tinha doenças virais como parvovirose, coronavirose, sinomose. E os cães morriam, né, até antes de completar um ano de vida, de doenças infectoparasitárias. Então, desenvolviam verminoses graves de forma muito precoce, e algumas vezes também a alimentação deficiente levava a deficiência condroestatural nesses animais. Então, assim, evoluiu o quê? Houve muita evolução na medicina preventiva. Então, houve o advento de várias vacinas, houve também o aparecimento de várias medicações antiparasitárias, tanto para equino como para endoparasitos. A indústria alimentícia melhorou muito, né? Então, permitindo que os animais eles tenham acesso a uma alimentação muito equilibrada, de boa qualidade. Isso fez com que os animais ficassem mais longevos. Então, aqui são os animais que antes morriam, muitos animais morriam até antes de completar um ano de idade, né? Ou morriam, às vezes, com 4, 5 anos, 7 anos de idade. Hoje não, hoje temos animais, eles vivem 15, 18, 20 anos, dependendo da raça, né? As doenças então antes os animais morriam de doenças infectoparasitárias. Hoje eles desenvolvem e morrem de doenças degenerativas, doenças cardíacas, doença renal crônica, neoplasias, o câncer, né? Então, com a longevidade veio os novos desafios, né? Mas a medicina preventiva permitiu o quê? Permitiu um maior convívio com os animais. Então você tinha o seu cão por alguns anos, né? Poucos anos, né? Agora não, agora você tem um cão para a vida inteira. Que coisa boa. Você tem gato. Você tem um cão e um gato que fica muito tempo com você no seu ambiente domiciliar e convive com você bastante tempo, né? E, logicamente, esse animal inserido no seu ambiente familiar, ele vira um ente querido, né? Que vai conviver com você durante muitos anos, né? Você está falando isso aí, no meu raciocínio aqui, porque aqui temos espectadores de tudo. Essa área da medicina, ela é tão assim fascinante e ainda tem muita coisa para explorar, como ele está falando aqui, a geriatria, a parte de nutrição, parte nutróloga, parte de fisioterapia, do cardiologia, que você vai aumentando a expectativa de vida, virou hoje uma coisa praticamente quase que humano, né? Então, o que? É só mesmo as coisas que vão da velhice mesmo. E isso é um canal, assim, apesar de falam que a medicina está competitiva, são muitos profissionais lançando no mercado, mas olha, tem muita coisa, né? Muitos setores para trabalhar, para crescer nesse ponto. Assim como você tem muitos profissionais no mercado, né? Os profissionais estão buscando o quê? Estão buscando a capacitação. Então, estão buscando a especialização, o aprimoramento, às vezes formações até em estricto senso, mestrado, doutorado, vivências no exterior, com outras realidades. Então, você percebe evolução profissional. E, logicamente, esse profissional começa a oferecer outros serviços, né? Então, ocorre um fatiamento, ocorre uma amplitude, né, de serviços oferecidos no mercado de trabalho, né? O que faz com que a medicina veterinária evolua e que os responsáveis tenham a possibilidade de oferecer o melhor para os seus animais de companhia, né? Então, hoje e muitas doenças requerem acompanhamento multiprofissional, né? E hoje a gente tem isso hoje. Tem vários profissionais que conseguem fazer esse acompanhamento multiprofissional multiprofissional e manter a qualidade de vida, né? Então, a medicina veterinária evoluiu, assim como a medicina, né, de forma multidisciplinar,
atendimento multiprofissional, e isso está mantendo a qualidade de vida do cão e dos tutores, dos responsáveis. Eu queria que você respondesse, que você está falando aí nesse raciocínio da medicina veterinária, da evolução. O mercado humano, eu escuto de clientes perguntando isso, alguns veterinários também recomendando a parte de medicação humana, né, do encaminhamento. Eu vou para medicação humana porque ela é mais barata, porque é de mais acesso aqui do lado de casa. O que você me diz dessa parte da medicação? O que tem de diferente da área humana para a área veterinária, na parte de medicação? Às vezes, assim, os princípios, apesar dos princípios ativos serem iguais, às vezes, né? Na farmacopeia veterinária tem umas coisas muito específicas, assim como na farmacopeia humana, mas tem alguns princípios que são comuns. Mas às vezes as formulações são diferentes, né? O veículo é diferente, as formulações são diferentes. Apesar de sermos todos mamíferos, nós somos diferentes. Boa. Gostei dessa. Nós somos nunca diferentes. Tinha escutado. Somos todos mamíferos. Nós somos diferentes, né? O cão, o gato, o ser humano, o cavalo. E assim, realmente acaba que as formulações elas são muito próprias para a espécie. Né? E porque essa espécie tem suas particularidades. Né? Então, você pega o cão, você tem um cão ou gato, assim, existe a pele tem o perfil do fio é diferente, a espessura da pele é diferente, o pH da pele é diferente, a espessura, a hidratação da pele é diferente, né? A qualidade da pele é diferente, o perfil de fototipagem é diferente. Então, assim, existem muitas variações. Assim como existem variações na pele humana em relação às etnias, existem variações nos animais em relação à pele humana e em relação às próprias raças. E logicamente isso acaba exigindo a medicação própria para a espécie. Específica para a espécie. Né? Então, hoje a gente tem, realmente, com a evolução, quando a gente usou muita medicação humana, numa época que a gente não tinha na farmacopeia veterinária. Isso foi na década de 60, na década de 70, que a gente era forçado a usar o que tinha dentro da medicina, porque a gente não tinha no mercado veterinário tão evoluído. Hoje não mais, né? Hoje o mercado veterinário evoluiu muito, a gente tem muitas medicações específicas para cães. Tanto para a medicina externa, na forma de shampoos, na forma de sprays, de mousses, de soluções otológicas, mas colírios. Mas assim, a gente tem o que? Hoje tem todo um contexto, medicações veterinárias para vários tipos de doenças que a gente não precisa mais recorrer, né, à farmacopeia humana. Mesmo porque as medicações veterinárias são feitas em formulações específicas, em doses específicas e em concentrações que permitem o quê? Adequação para a espécie, adequação para o animal, para o tamanho do animal. Então, a gente não... É muito diferente. Então, né? muito diferente. A gente não precisa... pH, a viscosidade de um shampoo, que ele tem que ser mais fluido para passar pela pele. Às vezes o sal é diferente, um é cloridrato, o outro é cloridrato de doxiciclina, humano, e clato de doxiciclina, veterinária, a flora intestinal, a flora bacteriana. Alguns ativos são tóxicos, né, para felinos, anel aromático, que não pode usar, e você tem que usar um outro produto similar. Particularidades da espécie, né? Então tem coisa que o ser humano tolera, tem coisa que o cão ou o gato não toleram, né? Então, assim, às vezes a concentração que usa para humanos é bem diferente do que para animais. Para animais geralmente costuma ser bem menor. Né? Às vezes a espécie em humanos, algumas formulações que são feitas, que pode se usar em pele, já não pode se usar em cão e gato. Que, às vezes a pele, aquela formulação humana, se você usar na pele de cão e gato, pode causar contato irritante. Né? Então, assim, existe, mas a veterinária evoluiu muito, né? Então a gente hoje, felizmente, as novas gerações hoje, elas têm todo o mercado de medicamentos e de alimentos também. Tem tanta coisa hoje disponível, né, para cão e para gato, para equinos, para ruminantes, que assim, realmente a gente não precisa mais. Né? E às vezes, eu vou comprar o lenço umedecido, o doutor mandou passar o lenço umedecido de clorexidine ou para patinha, para sepsia. Aí se eu comprar o lenço umedecido da drogaria é muito mais incômodo, muito mais barato. Aí é um barato que vai sair
caro. Né? Às vezes o animal ainda tem alérgico, é atópico. Vou usar o filtro solar da farmácia ali. Até falando de pH que você está falando, pH nosso mesmo, pH da pele, do rosto é diferente, da parte íntima é diferente. Você imagina para a pele de espécies que são. Então, vá na área, como mesmo tem que ir nos especialistas. Você está com problema, você usa óculos, você está com problema de vista, você vai o quê? No especialista. Você vai pagar um pouquinho mais, mas é um custo-benefício que vai sair barato, porque vai resolver. Você está com problema palpitando, você vai aonde? Você vai no clínico geral ou você vai no cardiologista? Então, vai no especialista, vai no mercado daquilo que atinge, que é o Lógico, que é muito mais exato, né? Não existe caro quando você fala em saúde. Né? Porque saúde é o bem maior que a gente tem. Então, assim, caro às vezes é o quê? O caro é muito relativo. É muito relativo. Mas assim, quando você fala em saúde, né? Saúde do seu animal, ou saúde pessoal, né? Saúde de algum ente, algum familiar, a saúde não tem preço. Né? Isso aí é uma coisa que não tem preço. É uma coisa que não se negocia. Né? A gente quer assim, a gente trabalha, né? A gente já trabalha, gera renda, e isso é para cuidar da gente. E você falando em preço... Assim, realmente, assim, o que a gente quer realmente é ser bem orientado, buscar um profissional que consiga nos orientar e consiga nos acompanhar. Né? E quando a gente está doente, o que a gente quer é melhorar. E aí o mais importante, sai barato, né? Porque eu escuto isso lá na farmácia chegando. Eu fui nesse A aqui, no veterinário A, porque eu não podia gastar, era o mais barato, era pertinho ali de casa. Comprei os produtos, fiz os exames, não resolveu. Eu fui no outro, que era barato, né? Naquele outro eu não vou, porque às vezes é um especialista que é para a área de imunoalergologista, às vezes é uma coisa um pouco mais especialista, ou vai num clínico geral, mas você vai já foi encaminhado para um especialista que vai cobrar um pouco mais pelo valor agregado, mas não vai. Aí vai passando por um monte de veterinário, comprando um monte de produtos. Aí quando vai olhar na conta... Já gastou tanto, né? Já passou, fora o estresse, né, do pet, da agonia do pet, do tempo que você está perdendo, frustração. Já gastou tanto, já não teve um diagnóstico precoce, a doença evoluiu, né? A doença passa a não responder com medicações mais simples, tem que usar medicações mais complexas, tem que associar medicamentos. A doença que antes podia ser resolvida de maneira mais simples, agora exige um acompanhamento multiprofissional, porque a doença evoluiu. Então, você tem todo um contexto, porque as pessoas têm que... É importante que as pessoas entendam a necessidade de... Né, que saúde não se negocia realmente. A necessidade de você buscar uma orientação adequada. Né? Eu trabalho, professor, agregando valor, com produtos, pegando insumos e transformando os insumos em produtos. Então, para eu ter o melhor produto de medicamento manipulado, eu preciso comprar de fornecedores qualificados, fornecedores que tenham um laudo de especificação mais puro, entendeu? Que o efeito ali eu sei que vai ser exato, vai ser eficaz. Então, testar o seu insumo, comprar um insumo de boa qualidade, testar um insumo, depois preparar a formulação, testar a formulação, né, e depois oferecer. E fora os processos, né, toda a parte tangível dos equipamentos, da estrutura, do acondicionamento, os processos todos qualificados, da parte da qualidade, da análise não só do treinamento da equipe, mas principalmente também dos farmacêuticos ali. Então é tudo, como você disse, é valor agregado e saúde não se negocia. É o que a gente tem de principal. Professor, o papo tá bom aqui, tem muito para render. Poxa, a ideia não é esticar, mas é para descontrair aqui, para quase estar na finalização. Nessas andanças suas, não só pelo Brasil, porque o professor Marconi Farias ele é referência hoje conhecido não só no Brasil. Nessa parte de palestras, de cursos que você é convidado, quais países que você já
Eu não vou falar estados, que eu acredito que você já rodou, já fez o álbum umas 20 vezes. Mas fora do Brasil, aonde que você já palestrou, que você já ministrou curso? Diga aí, e se você tem alguma curiosidade para contar nessas andanças de palestra, pode ser pelo Brasil também, algo inusitado, engraçado, divertido aí. Sim, eu acho que o Brasil, já rodei o Brasil todo, ministrando palestras de vários níveis, né? Então, desde para aluno de graduação, e as palestras que são de semanas científicas, palestras realmente de cursos de especialização que visam o profissional para o mercado de trabalho, né? Palestras aí na pós-graduação que visam realmente a discussão do conhecimento e a geração de profissionais que vão atuar na docência ou na pesquisa, né? Então, eu já no Brasil, já rodei em vários estados, né? Acho que todos os estados praticamente do Brasil. Fora do Brasil, eu também não viajei tanto assim, fora do Brasil assim, para dar palestras, mas já dei palestras. Eu viajei mais para assistir do que para dar palestra. Sim. mas já dei palestra na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia. Que bacana. No México, Que bacana. Né? Já dei palestra na Espanha, em Portugal. Né? Mas são os países principais. Foi no castelhano, foi o quê? No espanhol? Já dei palestra em português, em espanhol, já arranhei um pouco inglês. E aqui, tem algum caso inusitado para você contar nessa parte? Ou então engraçado na parte de lecionar com orientação, na parte de orientação de mestrado? Isso aí dá um podcast para contar causas. Né? Dá uns 3 podcasts, realmente, para ficar contando casos, né? Mas assim, já aconteceu muita coisa engraçada. Uma vez eu estava atendendo, na minha clínica, eu estava atendendo um responsável que chegou lá com a Akita. E a queixa era coceira. A queixa não parava de coçar, e realmente o cachorro não parava de coçar. O tutor sentado, o responsável sentado, eu conversando com ele, fazendo uma entrevista, uma anamnese, e o cachorro coçando no ambulatório médico, não parava, né? E assim, aí ele explicando que o animal realmente não estava deixando ele dormir, tanto que o animal coçava, ele estava muito preocupado, e ele foi encaminhado para uma avaliação para o especialista. Né? Eu fui examinar o cão, quando eu fui examinar, nossa, o cachorro tinha muita pulga. Nossa, o cachorro, assim... Eu comecei a olhar o cachorro, mas ele tinha, assim, já estava com umas 200 pulgas do cachorro. Cheio de... Você percebia excrementos de pulga para tudo quanto é lado. A minha mesa ficou cheia de pulga. E o cachorro não parava de encostar na mesa, cheio de pulga. Eu comecei a olhar o cachorro, olhei para o responsável, mas ó, ele está com pulga. Aí, assim, está com muita pulga. Aí o responsável falou, não, pulga eu sei que ele tem. Eu quero saber por que ele coça. Eu quero saber, mas ele está com pulga. Aí, não, ó, eu vim aqui, me encaminharam aqui, porque falaram que o senhor é especialista em alergia. E eu quero saber o que ele está coçando, que o pulga eu sei que ele tem. Mas assim, eu quero saber qual a alergia que ele tem, assim, por que ele coça. Eu falei, olha, ele pode até ser alérgico à passarinho da pulga, pode até ser alérgico à pulga, mas assim, eu não posso falar que ele tem outra alergia e você não tirar todas essas pulgas dele. Mas ele não gostou de ouvir isso. Ele não concordou com o meu diagnóstico, ele saiu e não pagou consulta. Ele falou, eu vim para cá procurando especialista. Tadinha e, assim, daqui, tá? E assim, e você está falando que ele só tem pulga? Não, ele só tem pulga, ele tem muita pulga. Eu prescrevi, ó, faz isso aqui. Ele foi embora com a receita, né? Mas assim, ele não ficou contente com o meu diagnóstico, não. E ele saiu reclamando e não pagou consulta, não. Ele falou que eu me neguei a diagnosticar o cachorro dele. E ainda deixou cheio de pulga ainda. Sua clínica lá. Ainda infestou a minha clínica. Nossa, muito engraçado. Uma outra história, uma vez, assim, uma história que... Isso aí já é uma história do ambiente acadêmico, né? Que a gente estava assim... Antigamente a gente passava, assim, os animais eles desenvolviam lesões nas patas, né? Às vezes lesões, feridas nas patas. E antigamente, assim, a gente prescrevia um pé dilúvio. A gente colocava a pata do animal submersa em uma solução com permanganato de potássio. Então pegava permanganato, diluía bem em água. Né? E depois colocava a patinha do cão para distingir, para secar, para desinflamar, minimizar a dor. Tipo uma hidrose. Fazia um pé dilúvio. E uma vez eu prescrevi, eu falei, eu estava atendendo, e às vezes a gente atende 10 animais ao mesmo tempo, no ambiente acadêmico, no hospital de ensino, a casuística é muito grande. Uma vez atendendo, passou um estagiário, um aluno, né?
E ele me contou o caso, eu falei, não, prescreve um pé de luva para mim, pé de luva com permanganato, um pé com permanganato de dilui em 3 litros d'água e prescreve para mim para poder amenizar a situação do cão ali, né? Melhorar a pododermatite. Aí o aluno foi fazer a receita lá, daqui a pouco ele veio com a receita na mão. Aí eu, pois não, né? Professor, mas esse pé de luva que você quer que eu passe, é Vioral? Pé de luva é Vioral? Tá lá, eu falei, menino, pé de luva é Vioral ou é injetável? Cara, tem gente que eu vou te falar. Tem de tudo, né? Professor, a gente está terminando aqui e eu tava pensando aqui, que você, pra gente terminar esse podcast, é uma coisa assim, a gente conta muita vitória, a gente, graças a Deus, a gente tem muita coisa boa, pesa pra balança pra isso. Até o motivo porque você é selecionado a dedo para os nossos primeiros episódios. Mas assim, é bom, o pessoal se identifica com às vezes alguma fraqueza nossa, alguma coisa que assim, cara, eu me identifico com ele, eu passo por isso. Se ele passou, eu posso, e recuperou, eu posso também. Teve um momento na sua vida de, poxa, de tudo que a gente está falando, dessa versatilidade de ser clínico, ser palestrante, ser professor, de estar orientando em mestrados, doutorados, em pós, em eventos de cursos, em parte de departamento de diretoria, que você tem que também ter. É muita pressão, gente ligando, coisa de curso, é programação, responsabilidade. E hoje na veterinária são muitos casos tristes que ocorrem. São pessoas com uma ansiedade que acontece conosco, não é do controle. Para quem nunca passou, ou que não vai entender, mas, isso é mimimi, isso... Mas você sentiu assim pressionado, e sim, cara, caramba, por que eu tô falando isso? É muita pressão, é pressão do tutor, é coisa hoje, que for que acontecer, uma unhazinha pode sofrer um processo, é uma pressão que tem que atender, outro que tem que atender aquilo, que tem que fazer isso. O que você diria para essa pressão? É acadêmico, não sabe o que vai fazer, a ansiedade, é muita pressão, a competição, a excelência cada vez crescendo, a evolução da medicina vai crescendo, então mais conhecimento. Para finalizar, você contar alguma história que já aconteceu, o que você superou, e você dizer para essas pessoas poderem dar essa injeção, sabe? Que, cara, respira. Eu tenho uma formação acadêmica, uma formação na universidade. Eu sempre gostei de universidade, né? Então eu trabalhei a minha formação toda dentro da escola, né? Fui residente, fiz mestrado, doutorado, sempre gostei de academia. Eu sempre gostei de trabalhar, né? Trabalhar é uma coisa que eu gosto de trabalhar, né? Então eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar, né? E quando você trabalha na academia, você não trabalha só dentro da universidade, você trabalha fora da universidade. Então, um professor, você tem um trabalho na universidade e você tem um trabalho no seu ambiente doméstico. Porque no ambiente doméstico é a hora que você vai corrigir prova, a hora que você vai estudar, vai preparar a aula, vai tirar dúvidas de alunos online, né? Então, assim, você acaba... E trabalhar, eu sempre gostei muito de trabalhar, mas assim, eu comecei a não ter mais espaços, né? Então, o trabalho começou a consumir todos o meu espaço, né? Então, trabalhando tanto... É o espaço de tempo, o dia inteiro na universidade, ou às vezes na minha clínica, né? Ou às vezes viajando. E nos outros momentos, preparando aula, estudando, né? Então, isso tudo, assim, o trabalho virou vício, né? Virou vício. Escuta isso aí, anota. E esse trabalho que virou vício me levou a burnout. Burnout. Eu tenho burnout. Quando você tem quando você vê e isso aí realmente comecei a ter, o trabalho começou a me trazer prejuízos físicos mesmo. Então eu comecei a ter amnésia, né? Devido ao burnout, eu comecei a ter amnésia. A amnésia inicial era em ambiente de sala de aula, quando eu não lembrava as coisas que eu tinha que falar na hora de lecionar.
Eu comecei depois a ter amnésia também, em ambiente, amnésia às vezes assim, num restaurante, num hotel, não lembrava mais onde eu estava. Que isso, Então, professor? comecei a ter distúrbio devido ao quê? Devido ao excesso de ansiedade, comecei a ter distúrbio de sono. A ausência de sono reparador me levou à irritabilidade, à intolerância, a conflitos familiares, né? Então, eu tive todo esse contexto, realmente, que eu tive que reorganizar minha vida. Eu tive que colocar o trabalho no seu lugar. Né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, eu me divirto trabalhando, né? Mas esse negócio de divertir trabalhando não é bom. Lógico, se você se diverte trabalhando, tem que trabalhar, mas assim, você tem que ter os seus espaços, os seus momentos, né? Os momentos que para você, para fazer um esporte, né? Momentos que é para você e para quem você convive, quem você ama. Então, para sua esposa, para sua família, para sua mãe, para seus filhos, né? Você tem que ser um momento de lazer, que você vai abstrair, além do trabalho, abstrair, fazendo o quê? Vendo um cinema, vendo um filme, uma peça de teatro, ou mesmo lendo um livro fora de contexto técnico. Então, acho que assim, eu modifiquei muito minha vida para tentar realmente ter espaços para mim, para que eu consiga realmente respirar. E isso fez eu controlar E que meu momento burnout. que você viu assim, que você procurou ajuda, que você viu, você se sentiu resistente? Não, isso Foi sou forte. na pior fase. Eu procurei ajuda quando já estava com amnésia, quando já estava já com prejuízo, dormindo 2 horas por dia. Né? Então, e assim... Eu apoio. E quando você... a gente que gosta de trabalhar, a gente assume tudo. As pessoas nos procuram e a gente assume. Né? E quando você vai assumindo muita coisa, você começa a não dar conta daquilo que você assume. Né? Então você começa a procrastinar, você não consegue cumprir seus compromissos. Né? Então vai procrastinando, não consegue cumprir. E isso vai te trazendo mais um peso. Porque você está sempre devendo. A consciência Você está sempre devendo. Né? Você não consegue dar conta, então você está sempre devendo alguma coisa. Aquele espaço vermelho vai aumentando. Aí você está num domingo que você podia almoçar com a sua família. Não, eu tenho que corrigir tal coisa, eu tenho que fazer tal aula, eu tenho que preparar minha viagem. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que se policiar. Né? A gente que gosta de trabalhar, a gente tem que se policiar. Mas, assim, isso vale de mensagem, porque eu estou na academia, eu vejo que os colegas também passam pelo mesmo processo nos ambientes clínicos e cirúrgicos. Às vezes, o clínico, ele também tem atividade gerencial, gestora. Né? E a gestão também consome. Porque a gente sabe que quando a gente é dono de negócio, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer capital de giro, tem que fazer capital de investimento. Responsabilidade. Capital de giro, tem custo fixo, tem capital de giro, tem um capital de investimento, tem um fundo reserva. Né? Tem que fazer, então tem todo um contexto do seu negócio que você tem para o seu negócio ter uma saúde financeira, seu negócio ter saúde financeira, você tem que gerenciar vários capitais. Isso te consome muito tempo, né? Te consome muito. E você gerenciar isso junto à sua formação técnica e atividade técnica. Não somos máquinas. Não somos máquinas. Não somos máquinas. Não queremos ser mais fortes. Eu acho que no momento, né, às vezes, cara, preciso aqui. Respira. Eu preciso parar, respirar. Olha para quem está do seu lado. Quem está do seu lado sempre quer te ajudar. Né? A sua esposa, sua família e seus amigos de verdade. Então, são pessoas que realmente você pode contar. Que coisa boa, professor. É bom, assim, você compartilhar isso. Tem muitas pessoas que têm essa pressão, sofrem essa pressão. E temos que respirar. Temos que olhar as pessoas que nós amamos. Eu confesso que tenho tentado trabalhar, viu? De não saber falar não. Né? E às vezes você pega um compromisso, vou ver, aí você pegou um compromisso, vou pegar mais orientado, vou pegar mais um setor, mais uma disciplina, não, vou pegar mais um curso, e quando você viu ali, você perdeu a mão, você perdeu a conta, e vira uma bola de neve, eu imagino. Mas, cara, você subiu isso aqui, gosta do que faz, está conseguindo conciliar. E hoje eu estou
como você disse, quem sofre burnout, eu tenho burnout, mas hoje eu sei, estou medicado, tenho meu lazer, tenho meu momento de fuga, tenho as pessoas com quem eu convivo na parte social. Então hoje eu estou com uma vida bem tranquila, bem, não dizer tranquila, mas boa, equilibrada. É o que eu falo, na nossa vida nós temos que ver, é uma esfera, como eu posso dizer assim, são várias esferas ali ao redor da gente. Então, é trabalho, ótimo, é cultura, é ótimo, mas temos que ver a vida social, temos que fazer atividades físicas, cuidar da saúde, família, cônjuges, amigos. Então, é tudo aquilo ali a gente precisa fazer para ter a nossa felicidade, a nossa satisfação. Porque tem pessoas que só fica no físico, ficar forte. Aí ele só é forte. Aquele outro, ele só trabalha, um excelente empresário, mas no restante deixa acontecer. O outro é muito família, mas deixa a parte financeira de lado. Então, ter a roda da vida. Não precisa ser bom em tudo, mas que você ter uma vida ali. Gerenciar tempo. Gerenciar o tempo. Acho que o que a gente tem que aprender é isso aí. Que a gente tem, o tempo é uma coisa que acaba, né? Você compra tudo, mas tempo você consegue negociar o tempo. Tempo é o que a gente tem de mais valioso também. Então a gente tem que saber o que tem que saber dentro do universo que você quer construir. Você tem que saber gerenciar o seu tempo, né? Dá tempo. Porque você sabendo gerenciar o tempo, você consegue arrumar tempo para tudo. Mas tem que saber gerenciar seu tempo, né? Você tem que saber, aquele tempo que você tem é muito valioso. Tem um tempo para trabalho, o tempo para dormir, o tempo para abstrair, o tempo para conviver, o tempo para namorar. Exatamente. Você tem que ter tempo, você tem que gerenciar seu tempo para tudo, né? É o mais importante. Professor, eu vou agradecer demais. Já estamos aqui com o tempo extrapolado e deixar um gostinho, né, para uma próxima conversa. Eu acho que foi muito prazer, legal, Daniel, prazer. Bem suave, falamos de tudo. E pessoal, esse foi agradecer as considerações finais, professor, aí, obrigado. Tá? Eu queria fazer um comentário, agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui com você, com esse bate-papo. Obrigado. E assim, como eu sou professor, né, e assim, acaba que eu não posso fugir do meu papel didático, né? Amém. meu papel formacional. Mas assim, acho que é um recado importante para as futuras gerações. Pode falar ali na câmera. Gerações de médicos veterinários, né, que estão em formação. É importante que todos vocês entendam que a competência não é só técnica, né? Que hoje, quando a gente fala de competência, a competência ela é técnica, né? Você tem que saber, você tem que ter perícia, né? Não só saber, mas saber fazer, né? Então, a competência ela é técnica, mas você tem que ter perícia. Mas a competência também, é importante que vocês entendam que a competência também ela é emocional, né? É importante você desenvolver, ao longo da sua formação, uma competência social, emocional e competência social. É importante que a gente olhe para quem nos cerca. Uau. Né? E saber oferecer o melhor serviço para aquelas pessoas que nos procuram e para a comunidade que nos cerca. Então, a competência ela é um contexto muito grande, né? Ela é técnica, ela é pericial, ela é emocional, mas também é social. A gente não pode abdicar de nenhum desses lados da competência, né? E ao longo da formação de vocês, tem que procurar evoluir tudo isso, né? Mas... eu falo, professor, uau, que sensação, fechamento de chave de ouro. Você vê que parece complexo, é simples, mas complexo. É lidar com pessoas, é a sensibilidade. Na minha situação como empresário, cada dia mais que eu sei lidar com pessoas, a gente acha que sabe, tá? Mas a gente vai aprendendo, vai tentando melhorar. É que as coisas fluem. Principalmente, eu que tenho um negócio, começar a saber lidar com as pessoas de dentro, aonde eu trabalho. Que as pessoas não trabalham para a empresa, elas trabalham para elas. E a empresa, ela tem esse dever de estar cativando os nossos colaboradores, porque eles vão poder contribuir, performar mais. E que se eu possa
pedir um atendimento de excelência para a sensibilidade dos clientes, dos tutores, eu preciso formar em casa para poder dar exemplo e poder cobrar. Esse mundo, o mundo corporativo, né, Daniel? O mundo corporativo, você tem várias pessoas convivendo no mesmo ambiente. A importância, é muito importante o equilíbrio e a inteligência emocional para saber conviver e principalmente para respeitar as diferenças. Né? Se você está no mundo corporativo, você tem que respeitar as diferenças, né? para que todos possam crescer. Né? E essas diferenças que faz crescer, exatamente, porque um tem uma qualidade, outro tem outra qualidade, outro tem outra qualidade, e você consegue somar tudo e fazer o melhor serviço, né? Vamos dizer assim. Pessoal, queria agradecer enormemente, novamente, professor. Esse é o canal Pet Vet Play Podcast. E não percam os próximos episódios. Nos seguem aqui no YouTube, no Instagram. E vamos com muitas informações de motivação, de histórias que encantam, de dicas para pais de pets, dicas para veterinários, para líderes, gestores, acadêmicos, todos os simpatizantes do meio pet. Um abraço a todos.